O capítulo 6 do segundo livro dos Reis trata sobre as histórias que estão nesse capítulo. Eliseu faz flutuar um machado, o exército arameu é ferido de cegueira e fome durante o cerco de Samaria. Então esse é o texto ou as histórias do vídeo de hoje. Lembrando, estou gravando todos os capítulos da Bíblia neste canal, para todos os livros, de todos os livros, e eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e agora estou no segundo livro dos Reis. Já comecei tem uns dias aí. Então vamos lá. Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde é que caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Então essa é a brevíssima história do início do capítulo 6. A próxima história é sobre o exército arameu é ferido de cegueira. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel depois de reunir-se... Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, e que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Então veja como Deus realmente falava com Eliseu. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando, e os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Bom, então essa foi a segunda história desse capítulo, né? Eliseu faz flutuar o machado, o exército arameu é ferido de cegueira. Última história do capítulo, que na verdade não estará completa, ela iniciará no capítulo 7, aliás, terminará no capítulo 7, é sobre a fome durante o cerco de Samaria. Samaria é a capital do reino do norte, né? Então Israel, porque existia o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, que é Israel propriamente dito, e a capital do reino do norte é Samaria, do reino do sul a capital do reino do sul é Jerusalém, é claro. Fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Que curioso, né? Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade. O rei respondeu: Se o senhor não a socorreu, como poderei eu ajudá-la? Acaso não há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema?
Ela respondeu: Esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por debaixo junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas, antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda ele lhe falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: Esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Bom, essa história ainda não acabou, né? E continua no capítulo 7. Então o vídeo de hoje foi isso, sobre o capítulo 6 do segundo livro dos Reis, que é um dos primeiros livros ainda ali do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos Reis e segundo livro dos Reis. Beleza? Próximo vídeo, capítulo 7.